Olá, professor! Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta que nos permite criar linhas de tempo, né? Linhas de tempo, né, no modelo que nós estamos vendo aqui, né, podem ser usadas em várias disciplinas, né, tanto história, geografia. É uma linha de tempo, né? Essa ferramenta ela cria uma linha de tempo interativa, como a gente está vendo aqui. Ela não é estática, né? Então é uma ferramenta que não é interessante para que eu gere uma imagem daquela linha que eu criei, mas para que ela seja mostrada online, né? Então a gente está vendo aqui que em cada uma desses eventos dessa minha linha de tempo aqui, eu posso abrir, né? Então eu posso colocar imagem, eu posso colocar textos, eu posso colocar links, né? Então é uma linha de tempo que ela faz sentido quando ela é mostrada online, né? Por isso que eu falei que ela é interativa. O nome da ferramenta é Time Toast, né? Então tem o site aqui, timetoast.com. O funcionamento dela é bem simples, né? A gente vai ver aqui. A única desvantagem dela, ela é em inglês, ela não tem ainda a tradução para o português do software, mas vocês vão ver que o funcionamento dela é bem simples, né? Então assim, a gente não vai ter o problema da língua em relação à ferramenta. Primeiro passo aqui, criar uma conta. Então a gente vai ter nós temos as opções aqui pagas, né, mas a gente vai usar o plano gratuito, né, então basta a gente clicar aqui. Temos o login pelo Facebook, né, o que acaba tornando mais fácil a nossa criação, né, então automaticamente aqui, como eu já tinha conta, ele já me logou, mas no caso de vocês seria semelhante. Então nós temos aqui, ó, eu já tenho uma linha de tempo pronta aqui, então eventualmente se vocês tiverem outras, né, sempre quando vocês criarem, fica aqui no seu dashboard todo o histórico de linhas que vocês já criaram, e eu vou criar uma, né, então temos o botãozinho aqui do ADD Timeline. Então, primeira coisa que ele me pergunta, né, o nome. Eu vou dar um nome aqui, por exemplo, História da Computação. Vou deixar ela como pública. Eu poderia categorizá-la, né, nas categorias que o TimeToast já tem. Então eu vou botar, por exemplo, aqui história, se for o caso. Eu poderia aqui botar uma foto que representa a minha timeline. Né, então aqui faria o upload do meu computador. Né, então selecionei uma imagem que eu já tinha aqui. Enquanto ele carrega, né, eu já vou dar um Create Timeline aqui. Então, ele criou a minha linha, ela está zerada aqui, a gente não tem nenhuma informação ainda, né? E nós temos aqui embaixo, então, adicionar um evento, adicionar um time span, que seria o quê? Seria um arco de tempo dentro da minha linha, né? Então, por exemplo, a gente já vai ver o exemplo aqui, e eu poderia editar o título dela, né? E a figura, que no caso aqui eu chamei de História da Computação, né? Na categoria História, então se fosse o caso de editar. Então, eu estou aqui com a minha, né, com o início da minha linha de tempo. Então, se eu quiser adicionar, por exemplo, um evento, né, então eu clico aqui em evento, né, dou o título, né, por exemplo, vou botar aqui início da história. Então, isso foi lá em 1º de março de, digamos, 1974. Né? Eu poderia inserir um link, né, para mandar, digamos, quem estivesse vendo a minha linha de tempo para um determinado site na internet, para informações mais detalhadas sobre aquilo que eu estou falando. Eu posso escolher uma imagem, né? Então aqui eu faria o upload da minha imagem, se ela já está, né? Se eu já tenho ela no meu computador, eu poderia ter essa imagem já aqui em cima, né? Então ele está dizendo para mim aqui que ele está processando a imagem, tá? Já processou aqui, então eu dou um OK. Então ele já colocou a imagem, e aqui eu poderia colocar uma descrição, né, digamos, desse evento que eu coloquei aqui. Então, tanto a descrição quanto o link é que vão explicar, né, o que acontece naquele evento ali. Crio esse evento, né, então ela fez a marcação aqui, né, então lá no 1º de março de 1974, se eu clico aqui no sinalzinho de mais, né, na verdade nós estamos aqui na visualização de edição, mas eu vou abrir uma nova janela aqui, só para a gente ver como que ficaria, né, a minha timeline, como ela está ficando, na verdade, né? Como eu marquei ela como pública, e eu entrei aqui numa janela privativa, né? Ele não vai identificar que é o meu login, e ele vai me mostrar, então, como que está ficando a nossa linha de tempo. Então, tá aqui, ó, História da Computação, né? Então, 1º de março
de 1974. Então, retornei aqui para a nossa edição. Então, aqui a gente está vendo que nós não temos a marcação de tempo aqui embaixo, de anos, né? Então, eu poderia colocar aqui, ó, né, um time span, né, onde eu poderia chamar aqui de principais eventos, né, que seriam de 1º de março, por exemplo, de 1970, né, a 1º de março de 2016. Então, eu crio um time span aqui, ó. Então, ele criou, né, de 1970 até 2016, e ele botou, então, a marcação dos anos. Então, a gente já consegue, né, ter uma ideia, né, realmente de uma linha de tempo. E a partir daqui, eu posso criar vários eventos, né? Então, aqui, qualquer coisa, muito importante, né, e coisas do gênero. Então, vamos botar lá aqui, 1º de março de 1980, por exemplo, né? E assim por diante, eu vou criando, né, todas as... Acho que eu botei 180 aqui. Então, agora sim, ó, temos ali 1º de março de 1974, 1º de março de 1980, né? Então, se a gente voltar aqui e ver como ela está ficando, já vai fazer a marcação, né? E assim por diante, ó. Então, ela fica interativa, né? Eu poderia aqui pegar esse link e passar. Então, eu posso pensar isso em termos de atividades, né? Os alunos têm que fazer uma linha de tempo e depois eles vão me enviar o link por e-mail ou link via ambiente virtual, né? Dependendo do recurso que eu tenha. É um recurso bem bacana, né? Ela é bem diferente daquelas linhas estáticas, né? E o fato de ela ser dinâmica, então você pode colocar mais informações, você pode colocar os links externos, então a maneira da apresentação da informação era diferente. Mas, novamente, é uma ferramenta que ela necessita obrigatoriamente da internet, né, tanto para que a linha seja criada, como para que o professor, né, ou o aluno, no caso de uma apresentação de um trabalho, ele possa mostrar, né, isso para a turma de uma maneira bem dinâmica, né, que é como a própria ideia da ferramenta também. É lógico que nada impede que eu tirasse, por exemplo, depois de preparar a minha linha de tempo aqui, que eu tirasse um print, né, digamos, dessa linha e colasse isso numa apresentação do PowerPoint ou de qualquer outra ferramenta que eu esteja utilizando. Mas eu não vou ter, né, aquela opção, né, justamente essa opção aqui dessa interatividade maior, né, de eu poder abrir e ver as imagens, né, e acessar os links. Tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre essa ferramenta seria isso, né? Uma ferramenta extremamente simples, como vocês puderam ver. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus colegas, né? Assine o nosso canal, que isso só ajuda a gente a gravar vídeos para vocês.